Chegamos à quarta edição do Giro Metropolitano, um programa que é transmitido na Rádio Jornal e fica disponível em todas as plataformas do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e que busca mapear a região metropolitana em seus 14 municípios, cerca de 3,5 milhões de habitantes, demandas, desafios e oportunidades. E hoje no programa nós recebemos o professor Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, para falar do Grande Recife. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. Muito obrigado pelo convite. Também comigo hoje, Tony Araújo, apresentador da Rádio Jornal. Bem-vindo. Ô, Natália, professor Francisco, muito obrigado pela presença e eu agradeço estar aqui participando do Giro Metropolitano hoje com você, né, para a gente tratar de questões que são importantíssimas, porque são questões que afetam a toda a população desses municípios que compõem a região metropolitana da capital. Somos moradores de todo um grande município, não é? E pensar dessa maneira integrada é fundamental. Essa é a provocação do Sistema Jornal do Comércio. Professor, nessa semana, a gente vem de uma semana em que a governadora esteve reunida com 12 dos 14 prefeitos do Grande Recife para colocar no papel, dar o primeiro passo, retomar o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Na sua visão, o senhor que é um grande conhecedor do Grande Recife, do Recife também, arquiteto, urbanista, por que é preciso retomar este conselho? O que isso pode trazer de positivo para a sociedade? Eu penso, Natália, que é essencial tratar da questão metropolitana, porque é um fenômeno. A situação metropolitana é um fenômeno mundial, não é? As cidades começam com núcleos pequenos, depois vão se expandindo, a urbanização termina fazendo uma conurbação. Vários municípios integrados. Você tem aqui na região metropolitana e em muitos outros lugares do mundo, do Brasil e do mundo, dificuldade de definir onde termina uma cidade e onde começa a outra. Quer dizer, o limite digamos assim, geográfico entre cidades uma ficção, porque em determinado local é uma coisa só, é um tipo de ocupação semelhante, então às vezes é uma rua, às vezes é um córrego, às vezes é uma mudança de um morro, do topo para baixo. Então, a distinção entre uma cidade e outra é muito difícil, justamente porque se estabeleceu esse fenômeno da conurbação, de tudo estar junto. Aconteceu uma coisa muito curiosa comigo uma vez, como você disse, eu gosto de andar. Aliás, não sei nem se você disse, mas eu gosto de andar. Mas é um caminhante. Eu sou caminhante e outro dia eu estava caminhando ali na Mata de Dois Irmãos, chama Estrada de Macacos. Ela contorna a mata, então eu vinha parece que agora calçaram, mas na época era sem calçamento. Em determinado momento lá dentro começa calçamento. Aí eu perguntei ao morador que estava do lado assim, por que aqui é calçado e aqui não é calçado? Ele disse, não, porque a partir daqui começa Camaragibe. Ou seja, essa articulação entre espaço urbano e entre municípios, isso é uma realidade que precisa ser tratada no seu conjunto. Não pode ser tratada só usando o conceito da realidade municipal. Ela precisa ser tratada como metrópole. Tony, É interessante isso que o senhor traz, porque esse tipo de falta dessa visão, muitas vezes, gera esse tipo de distorção, né? Que uma mesma estrada é calçada até um ponto, e isso é uma questão que é muito enfrentada por pessoas que moram em limites de município, Sim, né? Essa dificuldade de saber de quem é a responsabilidade por atender às demandas que aqueles moradores têm, sim. né? Então, é importante que se tenha essa visão, porque ela vai dar conta dessa falta que muitas vezes a gente percebe que os moradores sofrem com isso, né? Exatamente. Eu penso, inclusive, Tony, que existe um problema, digamos assim, conceitual desde o arcabouço constitucional, porque a gente tem, todo mundo sabe, a gente aprende no colégio, na faculdade, que existem três níveis federativos, a União, Estados e municípios. No entanto, entre o Estado e o município tem a realidade metropolitana, que não foi considerada, digamos assim, pelo arcabouço constitucional. Isso foi objeto de um tratamento específico, que é uma lei chamada Estatuto da Metrópole de 2015. Então essa lei foi criada e desenvolvida considerando esta realidade. Todavia, esse vácuo legal, no meu entendimento, ele permanece, porque a gente tem muito claramente
como é que é a governança do município e muito claramente como é a governança do estado, como é da União. Só da metrópole não tem. A lei ela define alguns parâmetros, mas não é específica em relação ao modelo que deve ser adotado. Então isso fica quase que a critério da região metropolitana e cada uma tende a adotar o seu. Tem alguns princípios que ela estabelece, como por exemplo da governança interfederativa, mas é uma coisa que não está definida, assim, bem definida, nem estabelecida na lei, de modo a que diga o modelo é esse e tem que ser seguido. Não existe. Então, como cada região tende a adotar o seu, então existe, na verdade, uma profusão de modelos que, a meu ver, eu pelo menos no Brasil, não tenho conhecimento de um que funcione a contento. Esse que está sendo tentado aqui já é resultado de uma lei que se adaptou, uma lei estadual, se adaptou à lei federal, essa de 2015, do Estatuto da Metrópole, mas, a meu ver, ela introduz um entendimento do que, a meu ver, é equivocado. Por exemplo, os municípios são representados pela, acho que é pela sua população, ou é pelo seu PIB, então tem uns percentuais. Isso cria um problema, porque o município que, digamos assim, tem um percentual pequeno, ele tem, às vezes tem pouco interesse de se integrar àquele tipo de discussão, porque o município do Recife, junto com o Estado, tende a ter maioria. Então, isso é uma coisa que precisa ser aperfeiçoada. Então, nós tivemos uma discussão, logo depois do Estatuto da Metrópole, tivemos uma grande discussão na época, foi justamente puxado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E quem conduziu essa discussão lá foi Jório Cruz, que chegou a ser presidente da FIDEM. A FIDEM foi a fundação que cuidava da região metropolitana do Recife. Depois foi fundida com o CONDEP, então ficou CONDEP-FIDEM, uma instituição só. Então, Jório conduziu essa discussão, colocando uma coisa que, a meu ver, é muito interessante e que, infelizmente, não foi tratada. Ele dizia, a governança das regiões metropolitanas, e ele assessorou a própria elaboração da lei de 2015, do Estatuto da Metrópole. Então, ele dizia, a governança metropolitana devia se espelhar na governança da União Europeia, que na época, e hoje ainda é um case, né, de organização entre países que tem uma instância que, digamos, ela é supra-país, mas ao mesmo tempo funciona. A gente está vendo hoje, né, uma discussão enorme da União Europeia com os Estados Unidos por conta dessa questão tarifária, mas a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela se coloca como autoridade e é entendida. Ela não é uma presidente da Europa, ela participa de uma governança interpaíses que funciona, que já há alguns anos, quase 20 anos ou mais eu acho, é que já funciona de forma articulada. Ou seja, esse modelo, dizia Jório, ele devia ser trazido para as regiões metropolitanas, de modo a que tivesse a representação. Lá é o Conselho da União Europeia, depois tem a Comissão Europeia e tem o Parlamento Europeu. São instâncias diferentes que têm responsabilidade própria. Infelizmente, a gente não encontrou ainda um modelo que funcione aqui no Brasil. Esse é o meu entendimento. E o que o senhor coloca é muito importante, porque estamos aqui, não é, felizes com o encontro, felizes que eu digo com a população, né? Poxa, os prefeitos foram até o palácio, conversaram com a governadora, reuniões temáticas estão previstas para acontecer na próxima semana, os problemas vão ser colocados no papel. Mas aí você chega na questão legal e também prática, como fazer avançar. Por exemplo, isso é muito importante também. O CONDEP-FIDEM, ele tem um novo presidente, foi anunciado pelo governo nessa semana, o governo do estado, que é o doutor André Fonseca. E o desafio, pelo que o senhor coloca aqui para a gente, nos explica, não é, Tony? E quem está nos acompanhando, é enorme, porque você precisa ajustar os interesses, e eu uso sempre esse exemplo e vou trazer de novo, do Recife e de Araçoiaba, uma Sim. cidade com 20 mil habitantes e uma cidade com 1 milhão e tantos habitantes. Uma cidade que sobrevive, tem seu PIB da agricultura, e outra cidade que tem a indústria, que é multifacetada, e tem o turismo. Então, se alguém lhe chamasse, professor, e perguntasse qual é a receita de bolo, qual é a dica para o CONDEP-FIDEM, qual é a dica para André Fonseca, é pensar em legislação para conseguir ajustar tudo isso? Veja, eu acho muito positivo. Acho que é a primeira observação que se pode fazer em relação a esse esforço que a governadora está fazendo e dos próprios prefeitos da região metropolitana é muito positivo, porque é melhor que se faça uma conversa, que se inicie uma conversa estruturada do que nenhuma conversa. Claro. Então, o fato de conversar, de estabelecer, de retomar, pelo que eu vi nas notícias, foi retomar o CONDERME.
tem um conselho da região metropolitana. Isso é positivo porque bota na mesma mesa pessoas que têm problemas comuns e precisam conversar para poder tratar disso. Todavia, essa que é a questão que eu coloco. Eu penso que o modelo ele não dá conta, justamente por conta disso, que é preciso. Jório dizia isso muito, de forma muito enfática. Ele dizia é preciso despreendimento. Porque já que a gente tem a instância municipal, que o prefeito manda, o prefeito foi eleito, então ele manda, ele tem a responsabilidade executiva pelo município. Você tem a outra instância, que é a instância do governo do Estado, e o governador também foi eleito. Todavia, para a cidade metropolitana, ninguém foi eleito. Essa entidade, ela é uma entidade que, digamos assim, ela não está, não só descrita ou tratada do ponto de vista legal e até institucional, em modelar, mas ela também, na cabeça das pessoas, é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo o prefeito tem um problema, porque, como você falou, Tony, a fronteira, ela fica um vácuo dali naquele local, porque não sabe se às vezes não sabe nem se é de um município ou se é de outro. Então, as pessoas, a população não é adequadamente tratada, todavia, essa instância supramunicipal, que é a realidade metropolitana, ela não é considerada, porque o prefeito diz, bom, isso é um problema meu, então eu tenho que me juntar com todos, e aí Jório diz, é preciso desprendimento. É preciso desprendimento tanto do governo do Estado quanto dos municípios para poder tratar essa questão de forma articulada e de uma forma efetiva, porque fazer a reunião é importante, como eu disse, mas, como você mesma disse, isso vai ter problemas dificílimos de serem enfrentados justamente porque o modelo organizacional ele ainda é, digamos assim, pouco facilitador do trabalho conjunto. Tony. Bom, e aí uma das palavras que a gente pode considerar, professor, que é o mote, como mesmo o presidente da Condep Fidem disse, né, o André Fonseca, o presidente, ele disse que de acordo com a perspectiva dele, o processo vai se guiar pelo compartilhamento. É. E aí estão previstas reuniões a partir agora já do dia 17, em que os prefeitos, claro, vão trazer as suas demandas. E as demandas são diferentes para cada cidade, né? Sim. Eu lembro que a gente fez uma entrevista aqui, um debate com o prefeito eleito de Itapsuma, Sim. o Júnior de Irmanteca e também o Flávio Gadelha de Abreu e Lima. E eles falavam a respeito dessa diferença de tratamento do que acontece, por exemplo, em relação ao sul do estado, ou ao sul da região metropolitana, né? Então, como é que vai se equalizar essa questão? Porque os prefeitos, claro, vão levar as suas demandas Sim. e vão querer tempo para que isso caminhe, porque é a gestão deles também que, em certa medida, está em jogo. Então, eles precisam dar essa resposta à população. E são respostas que muitas vezes dependem exclusivamente de questões metropolitanas. Sim, exatamente. É justamente aí a gente vê com clareza essa, digamos assim, falha que existe na concepção. Quer dizer, a região metropolitana, ela é um fato, é uma grande cidade, até se usa a expressão cidade metropolitana. Uhum. Na verdade, somos todos cidadãos metropolitanos. No entanto, a nossa identidade é de cidadão municipal. Eu sou recifense, e me qualifico assim como o habitante de Olinda é também, o morador de Olinda, é natural de Olinda. Então, essa identidade, ninguém tem a identidade metropolitana. Eu sou da região metropolitana do Recife. Você não vê ninguém dizer isso. Você pode dizer, eu sou pernambucano, sou brasileiro ou eu sou recifense, mas eu não sou cidadão metropolitano do Recife. Por quê? Essa é uma dificuldade natural. Não estou dizendo que seja uma coisa fácil de resolver. Em lugar nenhum do mundo essa dicotomia ela é resolvida de forma satisfatória. Claro que uns têm melhor desenvolvimento, resolve de uma maneira melhor do que outra, mas resolver assim, digamos, 100%, este exemplo é um exemplo de que funciona, eu pelo menos não conheço. Pode ser que tenha, mas eu pelo menos não conheço, porque isso é um problema mundial. A região metropolitana de Paris, a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Nova York, todas elas existem, porque justamente por conta dessa coisa do limite entre município e um município e o outro. Ele está dentro de uma conurbação. Tratar isso
não tem digamos assim, um exemplo padrão de dizer, esse aqui deve ser copiado. Uhum. Eu acho, e a tendência, pelo menos o que me ocorre pensando sobre isso e a vivência que a gente tem, é que cada caso, cada situação precisa encontrar a sua forma de fazer. Eu torço para que essa que está sendo tentada pelo governo do estado e dos municípios, ela dê certo. Muito embora a minha questão é anterior. Eu acho que o modelo ele não é, digamos assim, facilitador disso, na medida em que você divide os pesos. Isso é uma coisa muito difícil, porque você está numa mesa com pesos diferentes. Então, talvez em outra instância, talvez existisse uma instância legislativa onde você pudesse ter os pesos, como é no Parlamento Europeu. Agora, na instância, digamos assim, executora, você já ter pesos, ter diferenças, eu acho que é desestimulante para os municípios, digamos assim, de peso menor. Né? Ele tende a. O que eu vou fazer aqui? A minha voz não é ouvida. Então, essa coisa da. Eu não digo que seja assim, eu estou dizendo que, mais uma vez, eu faço essa ressalva. Eu acho muito positivo que o governo esteja tentando isso e que os municípios estejam empenhados em fazer. Todavia, a questão é modelar. O que Jório, que era um conhecedor muito profundo dessa questão, ele foi presidente da FIDEM, ele dizia o seguinte, ele disse que a instância para resolver isso é o consórcio metropolitano interfederativo, que é o consórcio onde todos são, digamos assim, iguais. Tem um nível de igualdade no consórcio, fazem parte do consórcio. E encontrar maneiras de fazer essa diferença. Claro que um problema do trânsito do Recife é diferente de um problema de trânsito de Araçoiaba, como você disse. Agora, tem problemas comuns. Como é que você trata os problemas comuns? Por exemplo, você chega. O Recife, por exemplo, ele é penalizado. Por quê? Penalizado sob a seguinte ótica: você vem pela PE15, né, para ir para a região sul. Então, tende a entrar por dentro do Recife, usa toda a avenida Agamenon Agamenon Magalhães. Magalhães, pega toda a Agamenon Magalhães, ela recebe um fluxo dos outros municípios, tanto na ida como na volta, e é uma instância de passagem. Quem tem a responsabilidade sobre ela é o município do Recife. Nós que somos do município do Recife, eu, por exemplo, não saio do limite do município, sou penalizado porque tem um trânsito grande. Então, são essas questões que o presidente da FIDEM, às quais ele deve ter se referido, que não são fáceis de resolver. Claro. Por isso que Jório diz, é preciso desprendimento, é preciso boa vontade para poder tratar esse assunto de uma maneira que seja efetiva. E, mais uma vez eu digo, torço para que dê certo. Agora, acho que o modelo ele precisaria ser aperfeiçoado. Bom, e aí, professor, em relação a isso que o senhor falou do fluxo que passa pelo Recife, tem uma coisa interessante que é um trecho que, por exemplo, quem vem de Olinda e vai para Jaboatão, é um trecho de mais ou menos 15 a 20 quilômetros. E que a pessoa leva um tempo que dá para chegar em Caruaru, né? Sim, Por essa sim. questão desse fluxo que vai. E essa questão da mobilidade, ela é talvez primordial, É né? essencial. É essencial. A mobilidade, inclusive, houve uma tentativa, o consórcio Grande Recife. Ele é uma tentativa de consórcio de tratar a questão segundo essa lógica, sugestão de Jório, né, do consórcio metropolitano interfederativo, para cuidar do. Mas Jório sugere o seguinte: num grande consórcio dos municípios da região metropolitana, com câmaras temáticas, por exemplo, a do transporte, a do saneamento, e diversas câmaras do sistema viário, drenagem. Tem problema de drenagem seríssimo, que de um município para outro, como é que você resolve? A gente viu aí naquele momento que houve aquela chuva anormal, a região onde houve aquela queda da barreira é justamente um local, digamos assim, é numa fronteira, é naquela zona cinzenta, que quem é que cuida? E até hoje as pessoas falam dos problemas, professor, não conseguem, ainda até hoje, algumas assistências e questionam: é Recife? É Jaboatão? A Exatamente, quem porque pertence? é justamente por causa disso, porque Sim. onde é a fronteira entre um e outro. Então, a sugestão de Jorge, com a qual eu concordo e trabalhei com ele no desenvolvimento disso, é que um grande consórcio, talvez a questão fosse um grande consórcio,
e as câmaras temáticas tratando dos problemas. Hoje, o consórcio Grande Recife, ele só tem, se eu não me engano, 3 municípios. Quer dizer, tem um estado, Olinda, o Recife parece que entrou outro, Camaragibe. Camaragibe entrou agora. Ora, se o problema é da região metropolitana, se o transporte é da região metropolitana, por que só 3 municípios? Então, por isso que o modelo, digamos assim, ele é falha. E quando a gente tem uma falha do modelo, a gente termina criando problemas, se defrontando com problemas para resolver aquilo que se pretende resolver. Então, o problema do transporte talvez, digamos assim, é o mais evidente, porque está todo dia eu dou consultoria a empresas de transportes, e eles dizem o seguinte: é como um hospital, trabalha 24 horas por dia, não para. Então, por quê? Porque tem sempre que estar funcionando. Em algum momento o transporte funciona. Toda hora, não existe um momento que parou de funcionar. Dia de sábado, domingo, feriado, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse é um problema sério que, curiosamente, no caso do Recife, da região metropolitana do Recife, é o único caso no Brasil em que o problema é estadual, ele não é municipal. Em São Paulo é municipal, ou seja, a prefeitura tem poder de estabelecer as regras e o controle do sistema de transporte público. Aqui não, aqui é metropolitano. É metropolitano no modelo que não é completo, Com porque os alguns municípios não municípios. estão. Porque é da vontade do município entrar ou não. Então, isso é justamente uma evidência de que o problema também começa por um problema de modelo. Claro. E talvez não seja o mais adequado, e aí, repetindo isso, quer dizer, eu não acho que exista um perfeito e adequado. Todo ele tem que ser trabalhado para aquela realidade ali. Eu acho que essa tentativa de tratar o assunto é muito positiva, traz uma responsabilidade grande para o CONDEP-FIDEM, porque ela passa a ser a Secretaria Executiva dessa discussão, desse tratamento do assunto, mas eu temo que mais para frente isso vai dar dificuldade de funcionamento, porque vai haver travamento decorrente desse modelo que, não, no meu entendimento, ele não é o melhor para esse tipo de problema, de tratamento de problema. E eu fico aqui ouvindo o professor Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, e pensando o seguinte, senhores: política é fundamental. Ano que vem tem eleição. Os 14 municípios, alguns prefeitos, e eu não estou falando que isso é errado, pelo contrário. Alguns querem saber o seguinte, professor, e eu não conversei com nenhum, viu? Estou chutando aqui. Mas certamente pensam o seguinte: e o benefício para minha cidade? Para o local onde eu sou o grande líder? Eu vou receber emenda? Eu vou receber recursos? O que o governo do estado vai proporcionar? Bom, aí você bate na porta do campo do Palácio das Princesas. Vamos buscar recursos federais? E toda essa minha volta é para dizer o seguinte, lembrar de metrô. Porque até Sim, hoje nós discutimos o quê? Uma estadualização desse serviço, que foi tema de campanha quando a governadora Raquel Lira foi eleita. O seu mandato está quase encerrando e ainda não se avançou sobre esse assunto. Continua sob os domínios do governo federal e as quebras, as paralisações são frequentes. Em termos de política, professor, porque a gente precisa colocar isso à mesa. Como equalizar tudo? Como a governadora pode pegar no braço e dizer o seguinte: você quer concorrer também? Quer ser candidato a deputado, a senador, talvez a governador no próximo ano? Como nós vamos equalizar o interesse da população nesta região metropolitana? esse é um problema muito específico da realidade metropolitana. Como eu disse, ninguém se vê como cidadão metropolitano, no entanto, ele se vê como cidadão municipal. Então, a tendência vai ser cobrar do prefeito. E aí estabelece a grande dificuldade de tratamento articulado. Eu diria assim, que é um problema da natureza metropolitana, não é um problema específico da região metropolitana do Recife, é da natureza metropolitana, porque ele é uma instância entre instâncias. Ela entra ali no meio e não está, do ponto de vista institucional, desenhado como é que deve ser o tratamento. Eu acho que, como você diz, política. Jório me relatou que ele foi assessor do deputado que propôs acho que é Zezé Ribeiro, que era da Bahia, que propôs a lei lá no Congresso Nacional e foi desenvolvida. Ele foi assessor.
Então, ele encontrou uma dificuldade muito grande, porque tudo é política, né? São os interesses políticos que se estabelecem e se impõem em determinado momento histórico. Então, naquele momento histórico, existia o Estatuto da cidade e não tinha o Estatuto da metrópole. Então, esse esforço grande de fazer é uma boa lei, só que ela não desce, digamos assim, a detalhes que poderia descer e que desenharia melhor o tratamento dessa questão da governança metropolitana. Ela apenas deu, porque ele diz mesmo que não conseguiu, porque são muitos interesses para negociar isso, para poder a lei passar, ela não podia ser muito específica, porque não tinha debate suficiente. Então, deixou essa abertura para as regiões metropolitanas e terminou sem definir qual era. Se ela tivesse definido, por exemplo, qual era o instrumento, é o consórcio metropolitano, tinha que ser consórcio metropolitano. Ela não chegou a isso. Então, ela propõe outra, diz que tem que ter uma governança metropolitana interfederativa, mas não diz, não desenha qual deve ser. Então, isso só traz, digamos assim, termina trazendo essa indefinição para a discussão, que no final de contas é política. Só que, como o modelo ele não favorece, a tendência é ter essas discussões, avança até determinado ponto, depois não avança mais. Porque, por exemplo, o Estatuto prevê um plano de desenvolvimento integrado, PDUI, Plano Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, da região metropolitana, PDUI. Foi feito um PDUI, mas ele digamos assim, como o modelo não favorece a discussão completa digamos, da participação dos municípios, ele tende a ser uma coisa incompleta. Então, faz um plano, mas ele não é um plano que contempla as necessidades. Mesmo porque a gente sabe, né, que gerenciar é definir prioridades. Então, quando esse gerenciamento da região toda metropolitana não está claro como é que ele é feito, como é que você define prioridade? Vai para onde? Aí tende a ter a prevalência da política partidária, porque é o prefeito que é alinhado ao campo político do governador tende a ter privilégio em relação ao prefeito que não tem. De novo entra a política sem que exista um modelo que favoreça a discussão sobre as necessidades do cidadão metropolitano, que não se vê como metropolitano. Então, é um problema complexo, não é uma coisa simples de resolver. No entanto, a realidade se impõe, porque a realidade é metropolitana e é conurbada. Quando você bota lá a avenida que vai a determinar, como eu disse assim, ela está calçada até aqui, daqui para cá está descalço, porque para cá o município manda até aqui e esse aqui não manda no conjunto. Então, definir quais são as vias prioritárias, quais são os grandes corredores, qual é o sistema de transporte, quais são os grandes eixos drenantes, quais são os grandes... Por exemplo, o Rio Capibaribe. É um exemplo claríssimo do Rio Capibaribe. Muito daquele lixo que a gente vê lá no rio e do esgoto que é jogado no rio não é responsabilidade do Recife. Provavelmente vem... Eu já cheguei ali na Várzea, que já é perto do limite com o município de São Lourenço, né? Do lado de São Lourenço é Camaragibe. Acho que é São Lourenço. E comecei a ver que vem lixo de lá, ou seja, as outras cidades estão jogando lixo no rio e a gente aqui, na bacia, na foz do rio, a gente vê aquela quantidade enorme de lixo. Inicialmente eu pensava que era um problema da cidade só. Não é só da cidade, ele já vem de lá. Então, uma coisa dessa, como é que você gerencia? Tem até o comitê de bacias para gerenciamento integrado. A bacia do Capibaribe tem mais de 200 quilômetros de extensão, ela vem lá do Agreste. Acho que é até do Sertão, ela começa no Sertão, no sítio de Poção, na cidade de Poção. Então, por exemplo, como é que você lida com os recursos hídricos se não for de forma integrada, que não for de forma articulada? Então, tratar disso é um problema que está em aberto ainda no Brasil e aqui. E, de novo, eu vou fazer questão de frisar isso. Acho muito positivo que a governadora tenha chamado a si a responsabilidade de coordenar isso. Só que isto é importante, necessário, mas, a meu ver, não é suficiente, porque o modelo de gestão ele ainda precisa de aperfeiçoamento. Tony.
Bom, então, seguinte, professor, vamos lá. O senhor falou aqui sobre a questão do lixo, eu quero falar também sobre a questão da água. Porque as pessoas, por vezes, falam assim: nós recebemos muitas reclamações, não é, Tony, na Rádio Jornal. Aqui em Caruaru, nós estamos há 30 dias sem água, o Agreste sofre muito. Toritama, como consegue produzir, fazer jeans com um abastecimento tão irregular? Certo, você vai para o Alto José do Pinho aqui, hoje chega a reclamação falando de 20 dias sem abastecimento de água. É claro que existem as condições geográficas para isso, nós não podemos esquecer, fechar os olhos e acreditar que é só decisão política, mas também é decisão política e investimento. E quando isso acontece no limite entre os municípios, não é? A quem posso recorrer? Todas essas questões envolvidas. E eu vou citar aqui, senhores, os eixos que o governo do estado pretende trabalhar nessas discussões temáticas que começam na próxima semana. O primeiro deles, saneamento e água, contenção do avanço do mar, defesa civil e infraestrutura hídrica e sanitária. Eu ouvi uma entrevista essa semana, professor Francisco, do prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros. E ele falava o seguinte: estamos com um projeto com valor elevado, a prefeitura está bancando, está investindo para fazer engorda da faixa de areia. Por que os outros municípios não participam dessa iniciativa? Nós poderíamos dividir os recursos. O senhor acha que é possível tratar de avanço do mar de maneira metropolitana? Sim, acho até que o mar, né? Porque como ele tem a linha muito bem definida, a linha de praia muito bem definida, de costa, podia ser objeto de um tratamento específico. Podia ser um projeto, que é o projeto, digamos, da região metropolitana toda, enfrentando esse problema, que é um dos problemas mais sérios hoje no mundo inteiro, que é a subida do nível do mar, né? O avanço do mar sobre as regiões costeiras. E o Recife, por ser uma cidade, o Recife e a região metropolitana, vamos dizer, a região metropolitana do Recife, por ser uma região que tem trechos muito baixos, como a planície do Recife, ela tem uma altura média, essa que fica entre os morros, né? Essa que vai de Olinda até o Guararapes. Então, esse anfiteatro. E a parte de baixo, ela tem uma altura média de 4 metros. É muito pouco em relação a esse fenômeno que é mundial do aumento do nível do mar. Sim. Então, certamente que este seria digamos, seria uma prioridade para ser tratado de forma articulada, desde os municípios metropolitanos da região norte até o sul, até Suape, vamos dizer assim, porque isso está sendo atacado quase que simultaneamente, né? Simultaneamente, porque o mar está avançando em todas as direções. Então, tratar disso seria provavelmente uma prioridade bem, digamos, eu não digo fácil, mas menos difícil de tratar de forma articulada, porque esse é um problema que atinge a todos. E está com uma faixa muito bem delimitada, que é a faixa da costa. Diferente, por exemplo, do problema das barreiras, né? Sim. Porque barreira está distribuído na região metropolitana toda e exige, o Recife tem feito, inclusive, um investimento muito grande. Eu tenho visto o prefeito inaugurar diversas obras de contenção de barreira. Mas, como é na região metropolitana toda, isso é um problema muito mais, digamos assim, complexo de tratar do que. Eu não sei se é mais complexo, mas, digamos assim, dá muito mais trabalho de tratar de forma articulada do que, por exemplo, do avanço do nível do mar, né? Que é um problema costeiro. Você não trata em uma linha contínua, né? É uma Essa que linha é a questão. contínua, é mais simples, pelo menos, delimitar, né? Claro. Francisco Cunha, arquiteto urbanista, um conhecedor da região metropolitana, do Recife, como já falávamos hoje aqui no nosso Giro Metropolitano. Tony Araújo. Professor, fica muito evidente nessa nossa conversa que essa proximidade entre os municípios faz com que a gente pode dizer que o problema de um é praticamente o problema do outro, especialmente nessas regiões que a gente vem levantando, que são as regiões de limite entre um município e outro. E aí existem questões, considerando a região metropolitana, que a gente pode dizer que são questões mais simples ou mais fáceis de ser resolvidas nesse contexto metropolitano. Por exemplo, segurança pública, né, que temos aí o Estado comandando, vamos dizer. E já um movimento para que as prefeituras também assumam essa questão da segurança pública. Essa é uma questão, esse é um problema, é uma situação que a gente pode considerar que, devido ao comando do governo do Estado na questão da segurança pública, isso pode avançar melhor, por exemplo? Eu penso que o problema da segurança, aliás, é um dos problemas mais sérios do Brasil hoje.
Tem muitos problemas no Brasil, mas esse da segurança e do problema do crime organizado intermunicipal, estadual e até internacional, porque pelo que a gente vê, a articulação de determinadas facções criminosas é internacional, né? Então isso está atuando no território nacional quase que de forma, digamos, a gente vê determinadas articulações que são interestaduais. No caso dos municípios, ainda mais, né? Porque como é que você define se o que está acontecendo em termos de segurança naquela região é responsabilidade de um município ou de outro? Ainda é difícil fazer isso. Como a responsabilidade pela segurança pública ostensiva, né, é do Estado, né, as polícias militares e polícia civil, os municípios, eles, de certa maneira, historicamente, eles abriram mão de lidar com isso. Sim. Então, eh, a gente tem muito claramente uma situação aqui no Recife que fica muito evidente. O centro da cidade, o centro chamado centro estadual, municipal, o principal problema que as pessoas apontam pelas pesquisas que são feitas, diversas pesquisas, é o problema da sensação de segurança no centro. Isso, em tese, é responsabilidade da polícia militar. Todavia, tem uma coisa curiosa, que a polícia militar, ela tem uma forma de gratificação, se eu não me engano, não sei detalhes, mas uma forma de gratificação do policial pela redução dos crimes letais, né? Tem uma coisa dessa. Se na região onde ele está, reduzir a quantidade de mortes tem um nome, Uma espécie de bonificação. tem um nome, aí ele recebe. No centro não tem. No centro não tem. Os crimes de lá são roubo puxa o Furto. cordão, furto. Considerados de menor potencial. Pois é, no entanto, isso tem um efeito, Hum. digamos, de demonstração muito grande para quem está frequentando. Essa responsabilidade é de quem? É da Polícia Militar. Só que a tendência é de que o policial militar vá, por exemplo, no final do ano, geralmente acontece isso, a Polícia Militar coloca o efetivo lá, o que aumenta a quantidade de gente, mas quando termina aquele movimento maior do final do ano, a tendência é da polícia sair, porque ela vai para outros lugares onde é mais necessária. Por quê? Porque o que está, digamos assim, medindo a eficiência é a redução de mortes, vamos dizer. Então, isso é um problema sério, porque e aí, quem toma conta do resto do ano daquela região de forma mais intensa? O prefeito do Rio está fazendo uma experiência, e São Paulo parece estar copiando, que é criar um efetivo da Guarda Municipal com poder de polícia. Porque havia uma dúvida constitucional se era possível fazer Sim. isso ou não, mas parece que o Supremo já definiu que Isso. é. Então, a sua pergunta, sim, essa é uma coisa fácil de resolver, é mais ou menos difícil de resolver. Eu acho que, mais uma vez, aí era preciso um entendimento compartilhado entre os municípios para ver o que era a responsabilidade do município, em que região, e o que era a responsabilidade da polícia militar, que é o efetivo estadual. Isso deveria ser objeto de uma discussão. Não é só um problema da polícia. A responsabilidade municipal também é efetiva sobre isso, porque a presença física, por exemplo, de um guarda municipal, mesmo que não esteja armado, ela é inibidora de determinado tipo de crime, digamos assim, de atitude criminosa. E falando das guardas, professor, a gente vive um momento muito parecido com aquele do transporte, do consórcio que o senhor falou, que Olinda, Recife e Camaragibe participam. A Prefeitura do Recife promete, ainda nesse ano, armar a guarda, a sua guarda municipal armada. Olinda já fez o treinamento. E Pojuca, por lá, os guardas municipais já andam armados. O prefeito do Cabo de Santo Agostinho mandou para a Câmara de Vereadores Lula Cabral, nessa semana, um projeto para instituir a guarda municipal. Ou seja, é claro que Itapsuma vai ter uma necessidade diferente quando se fala disso do que Recife. Quando se fala do centro do Recife, isso que o senhor coloca muito bem. Mas não se pensa de forma integrada, Esse é o problema. metropolitana. Um assunto que é quente. Guarda Civil Armada, sim ou não? Não se pensa de forma metropolitana. Imaginando aquele desenho feito por Jório, né, de que você tivesse um consórcio metropolitano para tratar o problema da governança. Teria a Câmara de Segurança, que deveria ser composta pelos
secretário de segurança de cada município para poder, junto com a polícia, de certa maneira, se fez isso com o Pacto pela Vida, né? A forma de... Só que a iniciativa é estadual, é o governador que estabelece, quando o município é chamado apenas para ser um coadjuvante. O modelo que eu penso que poderia ser mais energizante era que o prefeito se entendesse como um participante efetivo, ou seja, ele tivesse o poder de sugerir política para poder aquilo ali ser decidido numa determinada instância e aí se mapear a região metropolitana, onde são os... Isso é relativamente simples, porque no boletim de ocorrência você consegue mapear onde é que está o problema, mapa de calor, onde é que está ali. Então, ali seria uma atuação conjunta da Guarda Municipal junto com a polícia, se houvesse o entendimento de fazer isso na região metropolitana toda. A questão, eu volto para o início, eu acho, um problema de concepção modelar. O modelo, ele não dá conta da complexidade. Essa é a minha impressão. Para encerrarmos, Tony Araújo. Bom, o senhor colocou que normalmente as pessoas não se enxergam como habitantes de uma região metropolitana. Eu sou pernambucano, eu sou recifense, olindense, jaboatonense. Que diferença... Brasileiro, que diferença iria sou até fazer... sul-americano, mas não sou metropolitano. Não é? E que diferença faria com que as pessoas, ao se enxergar como habitantes de uma região metropolitana, que contribuição esse tipo de visão de si traria para essas questões? Essa é, Tony, uma identidade a ser construída. E não é fácil, porque a mente humana tende a ser objetiva e linear. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso e aquilo. A tendência é difícil a gente raciocinar assim, mas teria que ser feito todo um esforço, deveria ser feito todo um esforço de, digamos, discutir essa questão, porque é uma identidade nova. As pessoas não são naturalmente, ninguém diz, eu sou cidadão metropolitano do Recife. Não diz isso. Porém, eu moro em Paulista, eu trabalho no Recife, tudo em Olinda. Exatamente. No entanto, eu sou. Isso. Mas eu não me vejo como tal. Então, isso é um problema de identidade que eu acho que devia ser tratado também, devia ter uma Câmara nesse consórcio geral da governança metropolitana, uma Câmara da comunicação e da identidade, para poder tratar essa questão, das pessoas também se entenderem como tais. A gente conhece, eu, por exemplo, conheço. Se a pessoa ficar falando assim, eu prestar atenção no que ela está falando, eu sei se ela é de Olinda. Algumas pessoas eu consigo identificar. No entanto, o conjunto desse entendimento, essa identidade, ela não existe. Infelizmente, eu não sei se em algum lugar, talvez se tivesse fazer uma experiência, como é que se diz? Pesquisa, para saber aonde se conseguiu fazer isso de forma mais, digamos, identitária no mundo, em que lugar se fez, fazer uma espécie de benchmark de onde se fez bem essas coisas. Mas, e ver que vantagem isso traz também. também. Vantagem isso traz também, né? Porque, com certeza, o aumento da consciência, da necessidade, do entendimento também como cidadão metropolitano seria bom. Cultura metropolitana. Francisco, cultura metropolitana, não é, professor? É isso. Francisco Cunha, Tony Araújo, muito bom recebê-los. Até a próxima oportunidade. Tony, professor, até mais. Eu que agradeço a oportunidade e expresso o meu desejo de que aperfeiçoemos o modelo para que tenhamos uma melhor gestão da região metropolitana e uma melhor governança interfederativa, como diz a lei o Estatuto da Metrópole. Até mais, Tony. E vamos perseguir essa consciência ou essa identidade metropolitana. Isso vai ser bom para todo mundo. Metropolitano. Exatamente. Um abraço, então. Para você que nos acompanhou nesse Giro Metropolitano, até a próxima semana.